Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez. Se você já nos acompanha, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações. Se não acompanha ainda, seja muito bem-vindo. Não é uma comparação porque as comparações são sempre muito cruéis. Mas é uma historinha e cada um tem a sua trajetória, cada um tem a sua própria escolha, a sua própria história. Mas é uma historinha que eu gostaria de contar para vocês. Um dia, o jovem Kaká, que todo mundo conhece, foi eleito depois o melhor jogador do mundo, foi tantas vezes campeão, foi campeão com a seleção brasileira. Pois bem, o jovem Kaká, quando surgiu da base para o time profissional do São Paulo, foi comparado com um jogador 25 anos mais velho do que ele, que tinha passado no São Paulo, o Renato Morungaba. O Renato, com quem eu tenho uma amizade muito grande e por quem eu tenho uma longa admiração desde 78, quando ele foi campeão brasileiro com o Guarani em Campinas. Depois ele veio para o São Paulo, fez bastante sucesso, serviu a seleção brasileira. Depois que deixou o tricolor, fez sucesso também no Atlético Mineiro. Enfim, um jogador à frente do seu tempo à época. E o Kaká foi comparado a ele. E o Kaká depois fez grande sucesso. Por que eu estou contando isso? Eram 25 anos de diferença entre um e outro, e agora existe uma diferença de 17 anos entre o Kaká e o Igor Gomes, que foi comparado ao Kaká pela sua característica, pelo seu jeito de jogar. Ele foi comparado. Será que isso pesa ou será que isso pesou para a trajetória do Igor Gomes? Fato é que, aos trancos e barrancos, ele está muito perto de completar 200 jogos com a camisa do São Paulo. Tem 198 até agora. Pensando aqui, se ele participar do jogo contra o Avaí, domingo em casa, às 8 da noite, serão 199. E aí qual é o próximo jogo? O jogo de número 200 do Igor Gomes pode ser a final da Copa Sul-Americana. Não estou dizendo que ele vai ser titular, não estou dizendo que ele vai começar o jogo, não estou dizendo também que ele vai ficar no banco, mas há a grande possibilidade dele ficar no banco ou, de repente, começar o jogo. E em isso acontecendo, você já imaginou se o Igor Gomes se transforma no cara do jogo na Copa Sul-Americana? Será que não seria momento de dar uma chance, uma trégua para ele? Será que não? Depois da vinheta a gente continua esse bate-papo. Aliás, falar em bate-papo, eu conversei com o Igor Gomes e você vai ver aqui. No último final de semana, o São Paulo estava passando um sufoco não só pelo calor de Fortaleza no jogo contra o Ceará no Castelão. Estava com um jogador a mais boa parte da partida, ganhando por 1-0, sofrendo pressão em alguns momentos, até o Zé Roberto ser expulso. Algumas alterações foram promovidas pelos treinadores e uma das alterações do Rogério Ceni qual foi? Qual foi? A entrada do Igor Gomes em campo. E aí, já no finalzinho do jogo, ele entrou faltando poucos minutos para o final da partida, teve a segunda expulsão do time do Ceará e aí o Igor Gomes foi fundamental numa boa assistência para o Naruel Bustos, que, a bem da verdade, quase errou a bola sem goleiro embaixo da trave, mas a bola entrou e o Igor Gomes acabou sendo determinante para aquela vitória muito importante do São Paulo para se afastar um pouco mais da zona do rebaixamento. Isso empolgou tanto o presidente do São Paulo, empolgou também a torcida lá no Castelão, a torcida do São Paulo, obviamente, que o presidente Júlio Casares acabou postando uma imagem rara até pelos momentos atuais em que está atravessando o Igor Gomes, imagens positivas em relação a ele, a torcida gritando o nome do Igor Gomes, e a gente vai colocar esse trechinho do vídeo postado pelo presidente do São Paulo. Vale lembrar que o Igor Gomes tem contrato com o São Paulo até 30 de junho de 2023, ou 30 de março. Eu vou checar depois das imagens e vou falar para você até quando vai o contrato dele. Vamos lá, imagens da torcida vibrando com o Igor Gomes. Legal de ver.
Tudo checado, 30 de março de 2023, ou seja, a partir de outubro ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Mas a intenção do presidente do São Paulo, eu já disse isso em vídeos anteriores, é que o Igor Gomes fique um pouco mais no tricolor paulista. Pois bem, ele saudado pela torcida, eu conversei com o Igor Gomes e o Igor Gomes vai falar sobre a importância da torcida, ele que começou pequenininho na base do São Paulo e foi lançado para o time profissional. Vamos lá, palavras do meia ofensivo do tricolor paulista, que está na beirinha de completar 200 jogos no time profissional do São Paulo. Diz aí, Igor Gomes, a importância da torcida, a vibração da torcida, o quanto isso é legal. Vamos lá. Eu trabalho para isso, né? Afinal, o torcedor é um dos nossos, vamos dizer, que é o pessoal que nos motiva ali, né? Então eu ver o torcedor tendo esse reconhecimento comigo, acho que é muito legal, porque eu tô vendo que meu trabalho tá sendo certo, eu tô no caminho certo. Então essa relação com a torcida tem sido muito boa até agora. Eu fico feliz de ter trazido alegria para eles quando eu estava dentro de campo. Não só com gol ou com assistência, mas com muita vontade dentro de campo, com muita determinação. Acredito que é isso que eles querem também, que é isso que São Paulo pede. Então estou muito feliz com o pessoal, com o jeito que eles vêm me tratando, com o carinho que eles têm com a minha família, comigo também, com o nosso grupo. Então só gratidão mesmo pela torcida do São Paulo. Espero cada vez mais retribuir da melhor maneira possível, como eles merecem. Outro assunto abordado pelo São Paulo não é diretamente relacionado a ele, mas ele, como jogador do tricolor, pode falar. O São Paulo cria muitas chances, só que perde chance demais e acaba passando sufoco demais, tanto que empata muito no Campeonato Brasileiro. Cria chance, bola vai na trave, bola não entra. Por quê, Igor Gomes? O que é que está acontecendo? O que é que tem que fazer o time do São Paulo para acertar a mira? A pontaria, diz aí. O que eu falo, a gente tem que se ajustando a cada jogo. Eu gosto de falar que é a temperatura do banho. A gente não pode tomar um banho nem muito quente nem muito frio. A gente toma aquele morninho. Então a gente vai se ajustando, a gente vai regulando a temperatura do banho. Quando a gente estiver dentro de campo, as oportunidades que a gente tiver, porque vai ter jogo que vai pedir isso. A gente vai ter uma oportunidade, a gente tem que colocar a bola dentro da caixinha. Então a gente vai se ajustando para cada vez mais diminuir a quantidade, de aumentar as quantidades que a gente tiver de criar chance, a gente colocar mais bola dentro do jogo. Nesse bate-papo que eu tive com o Igor Gomes, muito simpático, ele hoje tem 23 anos de idade, é bastante jovem ainda, o Igor Gomes falou dos seus sonhos e falou também sobre a importância de subir da base lá de Cotia, mas não subir sozinho, subir acompanhado, junto de outros jogadores, o que o São Paulo tem feito com certa frequência. Por que é importante, Igor? Diz aí, o menino que é de São José do Rio Preto. Vamos lá. O quanto é importante ter esses meninos ganhando espaço? Olha, cara, é muito importante. Primeiro a importância nossa, porque às vezes você subir sozinho ou subir sem ninguém da base assim, é um caminho um pouco mais difícil, porque pelo menos da minha parte eu sou um pouco mais fechado. Então para me soltar com o pessoal demorou mais um pouquinho mais de tempo. Então quando você já tá um pessoal da base, o pessoal sempre te enturma com o pessoal, fala de tal pessoa, entendeu? Então você já fica mais alinhado com o grupo. E não é só bom pra gente que já está aqui, é bom também pro pessoal da base, que o pessoal tem que acreditar, o torcedor tem que acreditar que o jogador da base, quando ele sobe pro profissional, ele já sobe ciente do que ele tem que fazer e que o garotado de Cotia tem qualidade sim para chegar num jogo difícil e mostrar porque ele tá ali, entendeu? Então que a gente sirva de espelho pra garotada que tá subindo e de espelho pra gente que também já tá aqui em cima, para cada vez mais ficar mais solto dentro do campo e fazer o que a gente sabe fazer. O que sonha, Igor? O Igor sonha, cara. O Igor sonha em ser feliz, cara. Acho que lógico que eu tenho minhas metas, eu tenho meus planos, as coisas que eu quero atingir, mas o mais importante de tudo é eu ser feliz, eu estar feliz dentro de campo. Acho que isso eu nunca posso
posso deixar de faltar. Eu sou muito feliz fazendo isso, sou muito grato pelas pessoas que me conduziram a fazer isso. Então, se tiver para acontecer, vai acontecer. E só gratidão mesmo ao São Paulo por me acolher desde criança e me dar a oportunidade de fazer o que eu mais amo profissionalmente e tendo uma grande regalia, que é representar um clube desse tamanho. Para terminar a conversa, a gente também não poderia deixar de abordar um tema que, é claro, é sempre muito delicado, que é a cobrança da torcida em cima do Igor Gomes. Eu repito para você a pergunta que eu fiz na abertura do vídeo. Será que não é momento de dar uma trégua para o Igor Gomes? Talvez a fase não seja boa, mas ele não é o único numa fase ruim. Outro dia o Caleri estava 8 jogos sem fazer gol, acabou fazendo. O Igor, claro, falhou em alguns momentos decisivos, mas ele está tentando. E o Igor Gomes falou dessa cobrança gigantesca que existe para cima dele, pelo futebol que ele tem apresentado, as vaias que têm acontecido, inclusive, no estádio do Morumbi. Vaias que o Rogério Ceni, inclusive, já criticou. Vamos lá, Igor Gomes e as cobranças para cima de você, diz aí. Eu procuro ter o resultado sempre melhor. Nem é sempre que a gente vai conseguir, até porque eu ainda estou em evolução, tem muita coisa a melhorar, muita coisa para aprender. Então a cobrança tem que ser feita, porque a gente está jogando num clube muito grande. E é isso, eu estou aqui sujeito a qualquer coisa, do jeito que vocês elogiam, eu estou aqui para crítica também. Então sem ressentimento, sem pressão, leve. Valeu aquele sofrimento de ter criança longe de todo mundo? Valeu, né? Valeu. Meu pai gosta de sempre me lembrar, ele sempre me coloca os pés no chão. Quando eu penso que eu tô muito assim, ele sempre fala assim, lembra, isso já passou, porque as coisas que você já aconteceu, então eu jamais vou esquecer do que eu já passei ali, das dificuldades, e nunca vou deixar de ser quem eu sou. Muito obrigado, viu, pelo carinho. Obrigado pelo pessoal. Pois é, boa sorte ao Igor Gomes. Não dá para torcer contra ele. Claro que às vezes erra demais, mas a vontade de acertar continua grande, enquanto há força, há esperança, há a possibilidade de um futuro melhor. Eu só preciso confessar uma coisinha para você. Essa entrevista foi feita 3 anos atrás. Antes ainda da pandemia, lá em 2019, nós tivemos a oportunidade de conversar com Igor Gomes. Na época, ele tinha 20 anos de idade. Pois bem, relembrando, um dia Kaká foi comparado a Renato Morungaba e o Kaká conseguiu acabar sendo eleito o melhor do mundo em 2007. Um dia compararam Igor Gomes a Kaká. O Kaká do Renato, 25 anos de diferença. O Igor do Kaká, 17 anos de diferença. Talvez, a gente viu pela timidez dele, talvez isso possa até ter atrapalhado de alguma maneira. Mas o fato é que essa conversa de 3 anos atrás é sempre muito atual. Quando ele falava do time tentar acertar mais a meta adversária, que é um problema que o São Paulo enfrenta hoje, esse problema de 2019 era quando o São Paulo era comandado pelo Fernando Diniz. Quando ele falava dos meninos subirem juntos da base, ele estava falando de outros nomes, não esses recentes lançados, porque ele falava de questão de futuro. Agora, recentemente, veio o Caio Mateus, veio o Pablo Maia, veio o Luizão, zagueiro, o também zagueiro Beraldo, veio o Léo Pelé, veio o lateral esquerdo Wellington. Mas ele citava outros nomes naquela ocasião. Ele estava falando de outros jogadores que subiram com ele naquela ocasião, isso 3 anos atrás. Casos de Antony, de Toró e também de Luan, o volante Luan. O tempo passou e as coisas estão muito atuais. Ele tinha 3 anos menos, 20 anos de idade, e falava naquela ocasião também sobre as cobranças que poderiam vir, cobranças por parte da imprensa e também, claro, do torcedor. E mostrava ali bastante maturidade. Essa foi a conversa nossa com o Igor Gomes, que está sendo muito criticado.
está chegando praticamente a 200 jogos com a camisa do São Paulo, de repente merece um voto de confiança, meu, seu, de todos nós, principalmente da torcida do São Paulo e daquela torcida que de vez em quando acaba vaiando o garoto Igor Gomes nos jogos do São Paulo, sobretudo nos jogos em casa. Mas aí a gente viu o vídeo que o presidente postou aí, aplausos e gritos efusivos da torcida para cima do Igor Gomes. Isso dá a ele uma esperança de repente, dar a volta por cima. Essa foi a minha opinião, essa quase filosofia, falando aí da comparação do Kaká com o Renato Morungaba, do Igor Gomes com o Kaká. Talvez isso tenha até pesado para cima do menino, que você acompanhou aí, é bastante tímido, mas de repente, com o passar do tempo, ele consegue provar. E o Rogério Ceni já falou mais de uma vez, de repente gols, assistências, isso muda o conceito da torcida. A assistência já veio, os gols podem acontecer nesse restante de temporada. Quem sabe, por que não? A gente fica por aqui, beijo no seu coração, até a próxima, valeu!